Sabe aquele momento silencioso em que, por fora, tudo parece igual, mas por dentro, algo começa a se mover e quase ninguém percebe? É exatamente aí que muitas pessoas desistem, sem saber que estavam a poucos passos de algo que mudaria completamente a sua história. O que você vai ouvir aqui não é sobre coincidências, nem sobre esperar passivamente, mas sobre sinais claros que antecedem aquilo que você tanto pede em oração. Se você aprender a reconhecê-los, sua forma de enxergar o que está acontecendo agora nunca mais será a mesma. Este roteiro é um mapa prático, não apenas uma reflexão. A maioria das pessoas só percebe a bênção quando ela já chegou. Mas quem entende os sinais consegue se preparar antes, alinhar decisões e evitar sabotagens emocionais. E talvez o mais inquietante seja que alguns desses sinais parecem negativos à primeira vista, o que faz muitos interpretarem tudo errado e abandonarem o processo cedo demais. Você já se sentiu pressionado de todos os lados, como se antigas estruturas estivessem desmoronando sem explicação? Esse desconforto inicial não é aleatório. Ele surge quando Deus começa a mexer no que estava fora do lugar, preparando espaço para algo maior. O problema é que quase ninguém foi ensinado a ler esse tipo de movimento. Ao longo dessa narrativa, a proposta é simples e direta: te ajudar a identificar esses sinais enquanto eles ainda estão acontecendo, para que você não lute contra o que, na verdade, está cooperando para o seu crescimento. E isso muda completamente a maneira como você reage às fases difíceis. Um dos primeiros sinais costuma ser um incômodo interno que surge mesmo quando, aparentemente, nada está errado. É aquela sensação persistente de que o lugar onde você está já não comporta mais quem você está se tornando. Não é ingratidão, nem confusão. É um alerta sutil de que permanecer igual já não é uma opção segura. Muitas pessoas tentam silenciar esse incômodo com distrações ou justificativas, mas quando esse sentimento volta repetidas vezes, ele carrega uma mensagem clara. Algo precisa mudar, e a mudança não começa fora, começa dentro. Outro sinal frequente é o afastamento inesperado de pessoas, oportunidades ou ambientes que antes pareciam essenciais. Isso dói, confunde e gera perguntas. Mas raramente a bênção chega em um terreno que ainda está ocupado por vínculos que já cumpriram seu papel. O afastamento não é punição, é alinhamento. Nesse estágio, muitos interpretam o silêncio como abandono. Só que esse silêncio, na verdade, é um convite à maturidade espiritual e emocional. É quando você aprende a confiar, mesmo sem garantias visíveis. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, escreva nos comentários a frase: "Estou aprendendo a reconhecer os sinais". Isso não é apenas engajamento, é uma declaração consciente de que você está atento ao que Deus está fazendo agora. Quando certas portas se fecham de forma abrupta, a primeira reação quase sempre é de frustração. Planos que pareciam firmes começam a ruir. Esse tipo de bloqueio raramente vem para te paralisar, mas para te redirecionar. Existe uma diferença grande entre uma porta fechada por medo e uma porta fechada por proteção. Antes da bênção, Deus frequentemente impede acessos que te levariam a atalhos perigosos. Aquilo que você insiste em manter pode estar exatamente no caminho do que precisa ser construído. E enquanto você tenta forçar uma entrada antiga, algo novo aguarda espaço para surgir. Esse processo mexe com o orgulho. A mente tenta negociar, insistir, mas quanto mais você tenta reviver o que já perdeu sentido, mais desgaste emocional se acumula. A resistência prolonga a dor, enquanto a aceitação encurta o caminho. E se você observar com honestidade, vai perceber que muitas das maiores mudanças da sua vida começaram exatamente assim. Pouco antes da bênção se manifestar, a pressão costuma aumentar. Não porque você está indo na direção errada, mas porque está sendo preparado para sustentar algo maior. É nesse ponto que antigas fragilidades aparecem e padrões emocionais são testados. Essa pressão não vem para te destruir, mas para te revelar. Em ambientes confortáveis, quase ninguém percebe suas próprias limitações. Mas sob pressão, fica evidente onde ainda falta maturidade. Muitos interpretam esse aumento de dificuldade como um sinal de retrocesso. Pensam que erraram ou que Deus se afastou.
mas é o contrário. A pressão surge quando o processo entra em uma fase decisiva. É também nesse momento que a tentação de desistir se torna mais convincente. A mente cria argumentos para voltar atrás. Se você sente que está sendo exigido além do normal, talvez seja a confirmação de que você já não está no mesmo nível de antes. Há uma fase em que as respostas parecem diminuir e tudo fica mais silencioso que o normal. Para muitos, esse é o ponto mais desconfortável. A sensação de estar falando sozinho em oração se intensifica. Mas esse silêncio não é vazio, ele é pedagógico. Antes da bênção, Deus costuma reduzir o barulho ao redor para fortalecer a sua escuta interior. No silêncio, você aprende a discernir com mais clareza. Esse período também revela o quanto a sua fé está condicionada a resultados rápidos. Quem aprende a permanecer firme nesse silêncio, descobre algo poderoso. Nem toda ausência de resposta é negativa. Às vezes, é apenas o espaço necessário para que você cresça. Outro sinal claro é quando a transformação começa dentro, muito antes de qualquer mudança visível. Pensamentos que antes eram automáticos passam a ser questionados. Antes de mudar cenários, Deus muda mentalidades. Não adianta entregar algo novo a quem ainda pensa com padrões antigos. Nesse estágio, você pode perceber que certas coisas que te empolgavam já não despertam o mesmo interesse. Não é frieza, é discernimento. O que não está alinhado com a nova fase começa a perder força. Se você está se sentindo diferente, reagindo de outra forma e pensando com mais profundidade, mesmo sem grandes mudanças externas, isso não é atraso, é preparação. Um sinal que poucos gostam de admitir é quando você começa a não se encaixar mais em ambientes que antes pareciam familiares. Conversas se tornam vazias, certos comportamentos incomodam e a sensação de pertencimento diminui. Isso não significa que você se tornou melhor que os outros, mas que está se tornando diferente do que era. Esse desconforto gera culpa. A pessoa tenta se forçar a caber novamente, mas quanto mais tenta, mais cansada fica. Antes da bênção, Deus frequentemente altera o seu senso de pertencimento. Ele te tira do automático. Muitos confundem isso com isolamento, mas existe uma diferença entre estar só e estar sendo separado para algo específico. Se você sente que já não cabe onde está, talvez não seja rejeição, talvez seja o sinal de que você cresceu. Antes da bênção se manifestar, surgem decisões aparentemente pequenas, mas que carregam um peso enorme. Elas aparecem no cotidiano, em conversas casuais, em propostas inesperadas. Cada escolha feita nesse estágio constrói ou compromete o próximo passo. Muitos esperam grandes sinais sobrenaturais, mas ignoram essas pequenas decisões diárias. O que quase ninguém percebe é que essas escolhas funcionam como chaves. Quando você decide com alinhamento, mesmo sem entender tudo, algo começa a se destravar silenciosamente. Existe um ponto em que quase nada ao redor confirma aquilo que você sente no coração. Nenhum resultado visível. É aqui que a fé deixa de ser discurso e se torna postura. Nesse estágio, a comparação é uma armadilha. Você olha para os lados e vê pessoas avançando enquanto sua caminhada parece lenta. Mas processos diferentes exigem tempos diferentes. A mente tenta criar atalhos, sugere abandonar princípios. Essa negociação interna é um teste de alinhamento. Se você está sendo desafiado a continuar mesmo sem garantias, talvez esteja vivendo uma das fases mais decisivas de todo o processo. Pouco antes da bênção se manifestar, tudo começa a se alinhar de forma quase imperceptível. Pensamentos, decisões e atitudes entram em coerência. Você passa a agir com mais firmeza, a dizer mais não para o que te afasta. O medo deixa de paralisar e passa a coexistir com a confiança. É também nesse ponto que velhos ciclos tentam se repetir pela última vez, não para te prender, mas para confirmar se você realmente mudou. Muitas pessoas não percebem que já atravessaram a maior parte do processo. Ficam esperando um grande sinal externo, quando o maior sinal já aconteceu. Elas não são mais as mesmas por dentro. E quando a mudança interna se consolida, a externa é questão de tempo. Se este conteúdo está te ajudando, deixe seu like, se inscreva e ative as notificações.
Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas. Depois de tanta tensão, começa a surgir uma calma diferente. Não é euforia, é uma tranquilidade firme. Você ainda não chegou onde gostaria, mas já não se desespera como antes. Essa calma não vem das circunstâncias, vem da convicção interna. O que antes tirava sua paz, agora já não tem o mesmo poder. Isso é maturidade espiritual. Muitos confundem essa fase com acomodação, mas é descanso consciente, não passividade. É como se você soubesse que não precisa correr, porque está no tempo certo. Ao olhar para trás, você começa a conectar os pontos. Aquilo que parecia atraso, perda ou confusão passa a fazer sentido. Os sinais sempre estiveram ali. A maior armadilha nesse momento é a pressa. A maturidade está em continuar fiel ao processo. E lembre-se, a bênção não é apenas o que chega, mas quem você se torna para sustentá-la. Se você chegou até aqui, já mudou mais do que imagina. Se você começou este vídeo buscando respostas e termina com mais clareza, isso já é um sinal. Porque reconhecer o que Deus está fazendo antes da bênção chegar é o que diferencia quem apenas espera de quem realmente está preparado para receber.